Assine e saia. Você não tem nada a fazer aqui. Minha sogra empurrou 6 páginas pela mesa da sala de jantar com 2 dedos. Tínhamos enterrado o marido dela 4 dias antes. Olhei para o documento e depois para Elaine. Bom dia para você também. Ninguém riu. Tudo bem. Na verdade, não tinha sido uma piada. Elaine estava sentada na cabeceira da mesa. Na cadeira de sempre do Bob, usando o mesmo casaco preto que tinha usado no almoço do funeral. Denise, a irmã mais velha do meu marido, estava do meu lado oposto com um bloco de papel amarelo e uma xícara de café que não tinha tocado. Mark estava sentado ao meu lado. Isso deveria me fazer sentir menos sozinha. Não fez. Clary, ele disse baixo. Você não precisa entender nada disso. Virei a cabeça. De tudo que foi dito naquela sala, essa foi a frase que me lembrei mais claramente. Não porque foi a mais cruel, mas porque veio do meu marido. Olhei de volta para a primeira página. Acordo de liquidação e consentimento familiar. Me disseram que estávamos ali para discutir algumas questões administrativas sobre o espólio do Bob. Ninguém tinha mencionado assinar nada. Denise bateu a caneta na mesa. Todo mundo já concordou. Estamos esperando por você. Então vocês tiveram mais tempo com isso do que eu. É padrão, ela disse. Padrão para quê? Elaine respirou fundo como se eu fosse uma caixa de supermercado pedindo documento quando ela estava claramente com idade para comprar bebida alcoólica. Sua assinatura permite que tudo se mova para frente. Li mais algumas linhas. Tinha linguagem sobre consentimento de administração. Renúncia de objeções, reconhecimento de certas suposições sobre bens, depois um parágrafo sobre o interesse do Bob em uma pequena propriedade comercial perto de Westerville. Parei ali. Se isso é apenas uma formalidade, por que vocês precisam da minha assinatura? A expressão de Elaine endureceu. Nós acabamos de explicar. Não, vocês me disseram para assinar. Isso é diferente. Mark se mexeu ao meu lado. Clary. Meu pai acabou de morrer. Mãe não precisa que você transforme isso em uma discussão legal. Olhei para ele de novo. Você leu? Ele não respondeu. Mark. Você leu? Olhei para isso. Essa não era a minha pergunta. Denise largou a caneta. Ai, meu Deus! Nosso advogado preparou. Virei para ela. E seu advogado disse que eu não deveria ler? Ele disse que as coisas poderiam ser resolvidas rápido se todos cooperassem. Isso soava muito mais plausível. Elaine bateu na parte de baixo da última página. Assine. Quase sorri. Não porque algo fosse engraçado. Era o absurdo puro de ser dito para não ler um documento legal antes de assiná-lo. Especialmente aquele documento legal. Especialmente eu. Virei de volta para a primeira página. O pai de vocês me ligou há 6 meses? Ninguém se mexeu. Mark foi o primeiro a falar. Meu pai ligou para você sobre o quê? Essa pergunta me levou de volta a uma tarde de terça-feira em fevereiro. Eu estava sentada no meu carro do lado de fora do consultório de fisioterapia da minha mãe em Dublin, comendo amêndoas de um saquinho plástico pequeno porque tinha pulado o almoço de novo. Bob ligou. Nós não éramos pessoas que se ligavam. Bob e eu gostávamos um do outro, mas nosso relacionamento era basicamente reclamações sobre o molho de ação de graças, os Cleveland Browns e ele perguntando se eu queria que ele desse uma olhada em qualquer eletrodoméstico que tinha começado a fazer barulho. Então, quando vi o nome dele, atendi imediatamente. Oi Bob, tudo bem? Provavelmente. Era típico de Bob. Uma resposta de uma palavra capaz de deixar você mais preocupada do que uma explicação de 5 minutos. Depois ele perguntou, e se alguém assina algo e depois não tem certeza do que assinou? Que tipo de algo? Papelada. Muito útil, ele riu. Depois ficou quieto. Perguntou sobre mudanças em testamentos, procurações, transferências entre pais e filhos adultos. Depois perguntou se uma pessoa podia testemunhar uma assinatura depois que o documento já tinha sido assinado. Foi aí que parei de comer amêndoas. Bob, isso envolve Mark ou Denise?
Uma pausa, talvez. Depois, não posso ser seu advogado. Não estou pedindo. Se tem uma briga de família acontecendo, você precisa de alguém independente. Não quero acusar ninguém de nada até ter certeza de que não estou sendo só um velho paranoico. Me lembro de fechar os olhos por um segundo. Bob tinha 78 anos, ainda afiado o suficiente para ganhar no cribage de mercado e lembrar todo mundo quando os impostos sobre a propriedade venciam. Mas a idade faz algo cruel com a confiança. Às vezes as pessoas começam a se perguntar se uma preocupação legítima é só prova de que estão ficando velhas. Você tem o direito de fazer perguntas sobre seu próprio dinheiro, falei para ele. Eu sei. Tem certeza? Outra pausa. Aparentemente, eu precisava lembrar. Dei 3 nomes. Todos advogados de direito sucessório que eu respeitava. Nenhum conectado a mim profissionalmente mais. Uma semana depois, Bob mandou mensagem: fui com Sloan. Obrigado. Era só isso. Nunca perguntei o que aconteceu. De volta à mesa de Elaine, Mark estava olhando para mim. Por que meu pai perguntaria para você sobre direito sucessório? Não tinha jeito dramático de responder, então não tentei. Porque direito sucessório e direito hereditário era minha prática por 19 anos. Denise piscou. Depois deu uma risada curta. Você era advogada de direito sucessório. Sim. Elaine olhou para Mark. Mark olhou ofendido. Você nunca me contou isso. Isso me pegou de surpresa. Você sabia que eu exercia a profissão de direito. Eu sabia que você trabalhava em um escritório. Eu era advogada no escritório. Mark, você nunca disse que fazia questões de herança. Tenho certeza que falei. Quando? Provavelmente durante os 11 anos que estamos casados. Denise olhou para longe. Até ela parecia entender que isso não tinha ajudado ele. A verdade era menos dramática do que todo mundo queria que fosse. Eu tinha exercido profissão em Cleveland por quase 2 décadas. Depois que meu primeiro casamento terminou e minha mãe começou a precisar de mais ajuda, saí da prática em tempo integral. Na época em que casei com Mark, eu estava fazendo pesquisas por contrato e trabalho remoto ocasional. Sua família nunca perguntava muito sobre isso. Elaine uma vez descreveu minha carreira antiga como aquela coisa de escritório que Clary costumava fazer. Corrigi ela exatamente uma vez. Aparentemente, ninguém tinha notado nada. Fechei o acordo. Não vou assinar isso hoje. Elaine me encarou. Então não espere que essa família esqueça o que você está fazendo. Exatamente o que eu estou fazendo? Tornando as coisas mais difíceis quando meu marido está morto há 4 dias. Essa frase doeu porque o luto era real. Elaine tinha perdido o homem que dormiu ao seu lado por 52 anos. Eu não ia fingir que a dor dela era só uma performance só porque ela estava me tratando mal. Então mantive minha voz baixa. Sinto muito pelo que você está passando. Eu amava Bob também, mas não vou assinar 6 páginas que me entregaram há 10 minutos. Denise murmurou. Inacreditável. Levantei. Mark me seguiu para fora. A gente conseguiu chegar na metade do caminho para casa antes dele falar. Você podia ter simplesmente assinado e deixado mãe passar uma semana sem outro problema. Observei as divisões e os shoppings passarem pela janela. Você leu? Ele apertou as 2 mãos no volante. Ali estava a minha resposta. Então por que, perguntei, você estava me pedindo para assinar? Ele dirigiu mais 1 milha sem dizer nada. Aquela noite ele dormiu no andar de baixo. Por volta das 11, pluguei meu telefone no carregador e notei uma mensagem de voz de um número de Columbus que não reconhecia. Toquei. Senhora Bennett, meu nome é Margaret Sloan. Representei Robert Bennett. Ele deixou instruções para que eu o contactasse depois de sua morte. Por favor, me ligue quando conseguir. Sentei na beira da cama e escutei 2 vezes. Bob não tinha só seguido minha recomendação. Ele tinha deixado meu nome para trás. Liguei para Margaret Sloan na manhã seguinte do meu carro. Não porque estava tentando ser dramática. Só não queria que Mark ouvisse meia conversa legal pela parede da cozinha e decidisse que entendia tudo.
Ela atendeu no segundo toque. Clary Bennett? Sim, fico feliz que ligou. Sua voz era calma, praticada. O tipo de voz que você quer quando alguém está prestes a contar algo complicado. Recebi sua mensagem, disse. Você representou Bob. Sim. Recentemente? Até sua morte? Isso me contou mais do que esperava. Olhei pelo para-brisa para o estacionamento fora de um Kroger em Dublin. Pessoas estavam empurrando carrinhos, carregando água em garrafas, discutindo com crianças sobre cereal. Uma manhã de terça comum. Enquanto isso, meu sogro morto aparentemente tinha uma vida legal que ninguém sabia. Margaret disse: Você preferiria discutir isso pessoalmente? Sim, por favor. Algumas coisas não deveriam ser feitas por telefone. Essa frase não ajudou minha pressão arterial. Seu escritório era no centro em um prédio de tijolos antigos perto da Broad Street. Sem saguão de mármore, sem placa de latão gigante, só uma recepcionista ficus que tinha visto dias melhores e fotografias emolduradas de Margaret com o que parecia 3 gerações do mesmo Golden Retriever. Ela saiu ela mesma. Tinha uns 60 anos. Cabelo prata cortado logo abaixo das orelhas, calças azul marinho, salto baixo. Clary. Margaret. A gente se apertou a mão. Seu escritório tinha 3 caixas de documentos empilhadas ao lado de uma estante. Olhei para elas. Ela notou. Essas não são tudo do Bob. Bom. 2 são menos boas. Isso rendeu o menor dos sorrisos. Uma vez sentadas, pulei a conversa morna. Bob mudou seu testamento? Sim. Ele deixou algo para mim? Margaret me deu um olhar por cima dos óculos. Se por um algo você quer dizer uma fortuna escondida. Não. Ri apesar de mim mesma. Graças a Deus. Tive surpresas o suficiente essa semana. Ela dobrou as mãos. A preocupação principal de Bob era Elaine. Ele queria que ela fosse protegida financeiramente pelo resto da vida. Isso soa como ele. Sim. Ele não confiava em Denise. Margaret fez uma pausa. Isso é mais complicado. Claro que era. Dinheiro de família é quase sempre mais complicado do que qualquer pessoa quer que seja. Margaret explicou que Bob tinha trazido vários anos de extratos bancários. Com o tempo, aproximadamente $140 mil tinham ido para Denise. Alguns cheques diretos, ajuda com hipoteca, algumas transferências maiores. Fiz careta. Isso parece ruim quando você fala o número de uma vez. Parece, Margaret disse. Mas muito não foi impróprio. Isso importava. Bob sempre ajudou Denise. Depois do divórcio dela, quando ela quase perdeu a casa, Bob cobriu 2 pagamentos de hipoteca. Quando o aquecedor dela morreu em janeiro, ele pagou por isso também. Ele até ajudou com a mensalidade da faculdade do filho dela por alguns semestres. Ele reclamava disso. Depois escrevia o cheque. Aquele era Bob. Então, o que o preocupava? Perguntei. Transações posteriores. Margaret abriu uma pasta. Ela não me entregou nada ainda. Uma envolvia o interesse dele em um prédio comercial. Outra envolvia uma autorização que ele não lembrava claramente de ter assinado. Fiz meu corpo recuar. Você acha que Denise forjou o nome dele? Ele nunca disse isso. O que ele disse? Que não tinha mais certeza se cada documento colocado na frente dele correspondia ao que ele acreditava ter concordado. Aquela era uma forma muito Bob de acusar ninguém enquanto se preocupava com todos. Pensei naquele telefonema. A forma como ele tinha dito, não quero acusar ninguém até ter certeza de que não estou sendo só um velho paranoico. Por que ele não contou para Elaine? Margaret alcançou um bloco de notas legal. Ele escreveu algo sobre isso. Ela encontrou uma página e leu de suas anotações. Se eu contar para Elaine antes de saber o que é verdade, ela vai ligar para Denise. Depois vamos ter uma guerra de família sobre algo que eu posso estar errado. Fechei os olhos por um segundo. Aquilo soava exatamente como ele. Não secreto. Cauteloso. Talvez muito cauteloso.
O que ele mudou? Margaret se recostou. Não tanto quanto sua família provavelmente assume. Ela me contou que Bob tinha substituído Mark como seu representante pessoal indicado por um fiduciário independente. Isso chamou minha atenção. Ele removeu Mark desse papel. Sim. Por quê? Ele queria que a contabilidade fosse tratada por alguém sem pressão familiar. Justo. E mais. Ele também atualizou o arranjo de confiança protegendo Elaine. Elaine continuaria tendo o suporte que Bob pretendia. Mark e Denise ainda são beneficiários. Ninguém foi dramaticamente cortado. Ninguém foi coroado secretamente rei. E eu? Perguntei. Margaret acenou. Você tem um papel supervisório limitado sob a confiança. Fiquei olhando para ela. Por quê? Porque Bob pediu. Isso não responde minha pergunta. Dessa vez Margaret sorriu. Ele disse que você era a única pessoa envolvida que não precisava do dinheiro. Deixei sair um respiro. Isso é ao mesmo tempo lisonjeiro e insultuoso. Falei algo parecido para ele. Olhei para minhas mãos. Ele nunca me contou. Não. Por quê? Eu suspeito que ele achou que contar para você a deixaria desconfortável. Ele estava certo. A expressão de Margaret amoleceu. Ele confiava no seu julgamento. Isso foi mais difícil de ouvir do que esperava. Bob não era carinhoso em discursos. Ele consertava sua porta de garagem. Ele enchia seu tanque de gasolina se pedisse emprestado seu carro. Ele chegava 20 minutos cedo com uma lanterna. Era assim que ele amava as pessoas. Limpei a garganta. Então o acordo de Elaine é problemático. Eu não assinaria. Nem eu. Isso ajudou. É baseado no plano antigo? Margaret acenou. Pelo menos em parte. Então eles podem não saber que ele mudou as coisas. Correto. Fiquei ali por um momento. Depois perguntei, Mark sabe de alguma disso? Não de mim. Aquela resposta ficou comigo a tarde toda. Quando cheguei em casa, Mark estava na cozinha reaquecendo o frango que sobrou. Ele parecia cansado. Eu também. Onde você estava? Ele perguntou. Encontro com Margaret Sloan. Seu garfo parou na metade do caminho para seu prato. A advogada do meu pai. Sim. O que ela queria explicar? O que o pai mudou? Ele se encostou no balcão. Quanto ele deixou para você? Saiu muito rápido. Não respondi logo. Depois não respondi nada. Os ombros dele caíram bem levemente, mas eu vi. E uma vez que você vê algo assim, você não consegue não ver. Ele não deixou dinheiro para mim, Mark. Eu não disse. Você não precisava dizer. Ele parecia irritado agora. Clary, vamos lá. Não, você me fez a primeira pergunta que veio à sua cabeça. O que eu era supostamente deveria perguntar? Talvez se sua mãe estava protegida? Isso silenciou. Ela está, falei. O pai tinha se certificado disso. Ele acenou. Tá bom. Mas ele também ordenou uma contabilidade independente de algumas transações envolvendo Denise. A cara dele mudou de novo. Lá está. O quê? Isso é o que advogados fazem. Eu realmente ri. Desculpe. Você pega um problema de família e o transforma em um caso. Seu pai contratou advogado. O pai ajudava a Denise o tempo todo. Eu sei. Então por que estão escavando a vida dela? Eles não estão. Estão revisando as transações dele. Você sabe do que estou falando? Não, Mark. Estou começando a achar que não. Ele andou uma vez pela cozinha. Denise estava em um lugar ruim depois do divórcio. Eu sei disso também. O pai deu dinheiro para ela. Sim. Então talvez todo mundo pudesse parar de agir como se ela tivesse roubado um banco. Eu não estou agindo como nada. Margaret especificamente disse que muitas das transferências eram legítimas.
Então o que eles estão procurando? É para isso que serve uma contabilidade. Ele balançou a cabeça. Inacreditável. Fiquei olhando para ele por um segundo. Por que você está tão chateado? Eu não estou. Ele estava. Eu só não sabia por quê. Ainda não. Aquela noite, Elaine ligou para 2 parentes antes do jantar e 3 mais depois. Na quinta-feira, a prima de Mark, Susan, tinha mandado mensagem para ele perguntando se eu estava tentando tomar controle do espólio de Bob. Uma tia, que normalmente me enviava fotos de suas rosas, de repente parou de responder. Aparentemente, eu tinha virado um golpe legal em sapatos sensatos. Depois Margaret mandou os documentos do espólio por e-mail. Abri no meu escritório. A primeira coisa que notei não era a linguagem. Era a data. O testamento que o acordo de Elaine parecia se basear tinha sido assinado 2 anos antes. O documento na minha tela tinha sido executado 4 meses antes de Bob morrer. Liguei para Margaret. Elaine não sabe, sabe? Não. Denise saberá amanhã. Olhei para a sala de estar onde Mark estava assistindo televisão com um volume muito alto. Amanhã sua família ia descobrir que Bob tinha mudado mais do que papéis. Ele tinha mudado quem tinha o direito de controlar as perguntas. Ninguém se reuniu em uma sala com painéis de mogno enquanto um advogado dramaticamente lia o testamento de Bob em voz alta. A vida real raramente é tão considerada. A gente se encontrou em uma sala de conferências no 6º andar do prédio de Margaret sob luzes fluorescentes com uma bandeja de muffins de supermercado que ninguém tocou. Elaine chegou com Denise. Mark e eu chegamos separadamente, o que ele claramente odiou. Você poderia ter vindo comigo, ele disse perto dos elevadores. Poderia ter. Era tudo que eu dava para ele. Margaret introduziu Daniel Reeves, o fiduciário independente que Bob tinha indicado. Daniel tinha seus 50 e poucos com óculos de leitura pendurados na gola da camiseta e a expressão paciente de um homem que tinha passado décadas explicando para famílias que ser parente de alguém não fazia de você seu contador. Elaine sentou. Podemos por favor acabar com isso? Margaret acenou. Esse é o objetivo. Denise olhou para mim. Eu conseguia dizer o que ela esperava. Uma bomba. Bob tinha deixado para Claire o prédio. Bob tinha secretamente dado para Claire metade do espólio. Bob tinha recompensado sua nora enquanto traía seus próprios filhos. Em vez disso, Margaret passou os próximos 20 minutos explicando um plano de espólio que era quase agressivamente razoável. Elaine permanecia protegida. Os arranjos da casa eram essencialmente inalterados. Seu suporte financeiro continuava através da estrutura que Bob tinha criado. Mark e Denise permaneciam beneficiários. Ninguém tinha sido deserdado. Ninguém tinha sido substituído por mim. Quando Margaret terminou essa parte, Denise fez uma careta. Então, exatamente o que ele mudou? Daniel respondeu. Administração e supervisão. O que significa isso? Significa que vou lidar com certos assuntos de espólio e confiança independentemente. Denise o encarou. Você? Sim. Por quê? Porque seu pai me indicou. Mark se inclinou para a frente. O pai originalmente tinha o fazendo isso. Tinha, Margaret disse. Ele mudou. Olhei para Mark. Seu rosto ficou imóvel. Aquele foi o primeiro momento que entendi que isso o estava machucando de um jeito que dinheiro não podia. Bob não tinha tirado uma herança. Ele tinha tirado confiança. Denise cruzou os braços. E o que exatamente Claire tem a ver com qualquer coisa disso? Margaret explicou meu papel supervisório limitado em inglês simples. Eu não estava administrando a confiança. Eu não estava controlando o dinheiro de Elaine. Eu não estava decidindo quem ganhava o quê. Sob certas circunstâncias, eu tinha um papel limitado envolvendo supervisão e substituição de um administrador. Elaine olhou para mim. Você sabia sobre isso? Não até ontem. Conveniente. Para quem? Ela não respondeu. Daniel abriu uma pasta. Há outra provisão que precisamos discutir. Denise suspirou. Claro que há.
Seu pai pediu uma contabilidade de várias transações envolvendo seus bens. Sua expressão mudou. Que transações? Estamos determinando. Então algum estranho consegue revisar as contas bancárias do meu pai? Daniel não reagiu ao insulto. Seu pai me instruiu a revê-las. Meu pai nunca gostaria que alguém escavasse suas finanças. Margarete falou antes que Daniel pudesse. Denise, ele assinou as instruções. Isso silenciou a sala por uns 3 segundos. Depois Elaine disse que Bob dava dinheiro para Denise o tempo todo. Eu entendo, Daniel disse. Ele ajudava seus filhos. É o que pais fazem. Ninguém está contestando isso. Foi a primeira coisa sensata que alguém tinha dito sobre o dinheiro. Nas próximas várias semanas, a contabilidade de Daniel começou a separar coisas que nunca deveriam ter sido agrupadas. Um cheque que Bob escreveu para Denise quando o aquecedor dela falhou, claramente autorizado. Pagamentos de mensalidade para seu neto, autorizado. 2 pagamentos de hipoteca depois do divórcio de Denise, também autorizado. Falei assim quando Elaine reclamou que estávamos tratando cada dólar que Bob tinha dado para sua filha como propriedade roubada. Não estamos, falei para ela. Ela parecia surpresa. Desculpe. Bob tinha o direito de dar dinheiro para Denise. Se os registros mostram que ele fez, então é o fim disso. Denise me estudou. Acho que ela tinha estado preparada para lutar contra uma versão de mim que não existia. O problema era que nem toda transação parecia com aquelas. Uma tarde, Daniel mandou vários documentos através de conselho para revisão. Eu estava sentada na minha mesa da cozinha quando abri. A propriedade comercial apareceu novamente. Bob tinha possuído uma participação minoritária em um pequeno prédio fora de Westerville por anos. Nada glamouroso. Um laboratório dental ocupava uma unidade, um fornecedor de vaca ocupava outra, e Bob costumava brincar que o estacionamento produzia mais dores de cabeça do que aluguel. Um documento se referia à autoridade relacionada ao interesse de Bob. Leia a primeira página, depois a segunda. Na parte de baixo estava a assinatura de Bob. Abaixo dela estava uma linha de testemunha. Mark Bennett. Fiquei encarando o nome do meu marido. Tem momentos quando seu cérebro começa a oferecer explicações antes mesmo de você ter pedido. Talvez eu tenha entendido mal o documento. Talvez Mark tenha mencionado e eu tivesse esquecido. Talvez Bob tenha assinado em nossa casa. Talvez não havia nada de errado com isso. Não liguei para Mark. Esperei. Aquela noite, ele chegou em casa carregando comida pronta de um lugar de churrasco que ele gostava. Peguei costela para você. Obrigada. Ele deve ter ouvido algo na minha voz. O quê? Tinha impresso o documento. Deslizei pela bancada da cozinha. Você testemunhou Bob assinar isso? Mark olhou para baixo. Seu rosto me contou antes de sua boca fazer. De onde você tirou isso? Essa não é uma resposta. Ele colocou a sacola de comida no balcão. Claire, você viu seu pai assinar esse documento? Ele esfregou a mão nas costas do pescoço. Não, esperei. Denise trouxe no outono passado. O que ela disse? Que o pai já tinha assinado. Ele esqueceu de fazer a parte de testemunha. Fiquei olhando para ele. E você assinou como testemunha? Ela disse que ele tinha assinado. Isso não é o que testemunhar significa. Eu sei disso agora. Não consegui me controlar. Você sabia disso na época. A mandíbula dele se apertou. Não faça isso. Faça. Fale comigo como se eu estivesse em um banco de testemunhas. Apontei para a página. Mark, você literalmente assinou uma linha de testemunha. Não diga assim. Por um segundo estranho, quase ri. Como você gostaria que eu dissesse? Ele se virou para longe. Denise estava tendo problemas. O pai estava ajudando ela. Ele sempre ajudava ela. Isso não tem nada a ver se você ouviu assinar isso. Achei que estava consertando papéis afirmando que você viu algo que não viu. Cometi um erro. Sim. Ele se virou para trás na minha direção.
Aparentemente, ele esperava um argumento. Eu não dei. Fiz a pergunta que importava mais. Quando sua mãe colocou aquele acordo de liquidação na minha frente, você sabia que o pai tinha começado a questionar documentos envolvendo Denise? Os olhos dele se desviaram dos meus. Não exatamente. O que você sabia? Eu sabia que o pai tinha estado fazendo perguntas. Que tipo? Não sei, Mark. Ele perguntou para Denise sobre alguma papelada. Ela me disse que ele estava ficando confuso. E você acreditou nela? Não sabia no que acreditar. Era possível. Mas também não era suficiente. Então, quando sua mãe me disse para assinar e sair, você sabia que havia pelo menos uma chance desse documento vir à tona. Não sabia disso, mas eu sabia que algo poderia. Ele não respondeu. Pensei voltando para a sala de jantar. Elaine batendo na linha de assinatura. Denise dizendo que todo mundo estava esperando por mim. Mark dizendo que eu não precisava entender. De repente, sua impaciência parecia diferente. Você sabia o suficiente para saber que eu não deveria assinar esse acordo sem ler. Clary, se isso virar alguma briga legal gigante, Denise pode perder tudo. Olhei para ele. Lá estava. Não uma conspiração, não algum plano mestre. Algo muito mais ordinário. Ele estava assustado. E decidiu que eu era a pessoa mais segura para fazer pagar por esse medo. Então você decidiu que eu podia perder algo em vez disso? Sua testa se enrugou. Do que você está falando? Você não ia perder dinheiro. Eu não estava falando sobre dinheiro. Ele ficou quieto. Peguei o documento. Preciso que você entenda algo. Não sou sua advogada. Não sou a advogada de Denise. E não vou ajudar você a explicar isso. Não pedi. Não, você pediu para eu assinar algo para que ninguém tivesse que explicar nada. Isso não é justo. Talvez não fosse completamente justo. Eu era raiva o suficiente para saber que não deveria fingir que entendi cada motivo que você tinha. Mas entendi o resultado. Quando sua família precisou de alguém para absorver o desconforto, Mark olhou para mim. Porque eu era razoável. Porque eu geralmente me acalmo. Porque eu não faço cenas. Porque em algum momento ser a esposa razoável tinha virado permissão para me tratar como a dispensável. Aquela noite subi cedo. Mark me seguiu 10 minutos depois. Claire, podemos conversar? Não hoje à noite. Você não pode simplesmente me ignorar. Olhei para ele por um momento. Depois fechei a porta do quarto e, pela primeira vez em 11 anos de casamento, virei a chave. 3 dias depois que fechei a porta do quarto, a advogada de Denise mandou uma carta questionando se eu deveria ter algum papel na confiança de Bob. Elaine me ligou antes de eu ter terminado de ler. Bem, ela disse, parece que Bob não confiava em você tanto quanto você pensava. Eu estava na lavanderia com uma meia de Mark na mão. Tem momentos na vida quando o cenário se recusa a cooperar com o drama. Nunca disse que Bob confiava em mim mais do que em qualquer pessoa. Você certamente agiu assim. Não, Elaine. Recusei assinar algo que não tinha lido. E veja no que isso começou. Coloquei a meia no chão. O que exatamente você acha que eu comecei essa investigação toda? Pessoas passando por nossas contas. Denise tendo que explicar cada cheque que seu pai já escreveu para ela. Bob pediu a contabilidade antes de morrer. Silêncio. Elaine tinha ouvido isso antes. Ela simplesmente preferia versões da realidade onde eu era mais fácil de culpar. Finalmente, ela disse, a advogada de Denise diz que você tem um conflito de interesse. Ela pode estar certa sobre parte disso. Isso a parou. O quê? Ela pode ter um ponto. Ela claramente não tinha uma resposta preparada para a concordância. Falei que precisava falar com Margaret e desliguei. Margaret estava menos alarmada do que eu. A gente se encontrou aquela tarde. Eles podem me remover? Perguntei. Podem contestar sua participação. Se conseguissem é outra questão. Por quê? Porque você é casada com Mark.
Mais especificamente porque Mark é um beneficiário e sua conduta pode agora intersectar com uma transação contestada. Fiquei encarando o bloco de notas legal entre a gente. Era estranho. 6 meses antes, eu não sabia que Bob tinha intenção de me dar papel nenhum. Agora, a possibilidade de perder parte desse papel parecia pessoal. Não porque eu queria autoridade, mas porque Bob tinha feito uma escolha e eu não queria que Denise a reescrevesse simplesmente porque ela não gostava dessa escolha. Margarete deve ter lido algo no meu rosto. Bob sabia que você era casada com Mark quando você me indicou, Clary. Isso não era exatamente informação escondida. Espero que não. Mas validade e prudência são duas questões diferentes. Se os interesses de Mark se tornarem adversos à confiança, pode haver decisões onde seria mais limpo para você não participar. Participar? Recuar nessas áreas protegeria o processo? Sim. Então eu recuo. Margarete fez uma pausa. Você não quer pensar sobre isso. Acabei de pensar. Você entende? Denise vai chamar de Vitória. Denise chama de Vitória encontrar um lugar de estacionamento perto. Margarete sorriu. Falo sério. Eu também. Se minha participação dá para eles uma desculpa para atacar o processo em vez de responder às perguntas, eu não preciso participar dessas decisões. Essa era a diferença que ninguém na família de Mark parecia entender. Eu não estava tentando ganhar o espólio de Bob. Não havia nada nele que eu quisesse. 2 dias depois, Denise ligou. Não mandou mensagem. Ligou. Podemos nos encontrar? Por quê? Porque nem toda conversa precisa de 6 advogados. Não tem 6 advogados. Você sabe do que estou falando? Infelizmente, eu sabia. A gente se encontrou em um Panera no meio do caminho entre nossas casas. Denise estava lá com café quando cheguei. Sem Elaine, sem Mark, sem blocos de notas legais. Ela parecia cansada. Muito cansada. Pelos primeiros 10 minutos, a gente mal falou sobre Bob. Denise falou sobre seu divórcio. Eu conhecia a versão ampla. Não conhecia os detalhes humilhantes. Seu ex-marido tinha mantido o pequeno negócio que tinham construído juntos. O acordo não tinha ido da forma que ela esperava. Ela tinha refinanciado a casa exatamente no momento errado. Depois tinha passado quase 1 ano fingindo que tudo estava bem porque seu filho ainda estava vivendo com ela. Você sabe o que é, ela disse, ser 55 anos e ligar para seu pai porque sua hipoteca está vencida? Mexi meu café. Não, odiei isso. Eu acredito em você. Ela parecia quase irritada com aquela resposta. Eu não estava roubando dele. Não disse que estava. Todo mundo está me tratando como se eu tivesse limpado suas contas. Não estão. Algum estranho está passando por anos de minha vida. Ele está passando por contas de Bob. Você sabe do que estou falando? Aquela frase aparentemente era da família. Denise se inclinou mais perto. O pai ia ajudar com a propriedade de qualquer forma. Então por que você não pediu para ele assinar o documento de novo? Ela se recostou. Ele já tinha assinado. Então por que Mark teve que testemunhar depois? A boca dela se apertou. Você já decidiu o que aconteceu. Não, é por isso que ainda estamos fazendo perguntas. Ela olhou pela janela. Eu conseguia ver a raiva nela, mas tinha constrangimento embaixo. Isso importava para mim. Mas não apagava nada. Eu estava se afogando, Clary. Entendo disso. Não, você não entende. Você está certa. Não sei o que seu divórcio pareceu. Não sei o que pareceu ligar para Bob por dinheiro. Ela olhou para mim. Mas eu sei o que vergonha parece. E vergonha não transforma a assinatura de outra pessoa em sua. Sua cara mudou. Nunca falsifiquei o nome do meu pai. Não disse que fez. Você implicou. Não. Perguntei por que você não tinha ele assinar a papelada direito se ele concordava com isso. Ela agarrou sua bolsa. Isso foi um erro. Provavelmente. Ela se levantou depois parou.
Você acha que é melhor que a gente? Não, Denise. Falei sério. Acho que seu pai merecia saber o que estava assinando. Ela saiu sem dizer adeus. Na semana seguinte, Margaret me deixou revisar partes do memorando de Bob que eram relevantes para a administração. Não era uma carta que tornava mais difícil, de alguma forma. Só anotações datadas, ligações, perguntas, coisas que ele queria lembrar. Depois encontrei o nome de Mark. Mark sabe que Denise o fez testemunhar algo. Ele não vai me dizer o quê. Leia 2 vezes. Bob tinha sabido. Talvez não tudo, mas o suficiente para saber que seu filho estava o evitando. Algumas linhas depois havia outra entrada chamada Clary. Ela me disse para não assinar nada que eu não entendo. Bom conselho. Deveria ter seguido mais cedo. Parei ali. Aquele era Bob. Sem grande declaração. Sem parágrafo sentimental sobre como eu era a filha que ele nunca teve. Só 8 ou 9 palavras de aprovação enterradas entre notas sobre extratos bancários. Tive que colocar as páginas no chão de qualquer forma. Aquela noite, Mark chegou em casa tarde. Finalmente tinha contratado seu próprio advogado. Fiquei aliviada. Quão ruim é? Perguntei. Ele afrouxou a gravata. Ele não sabe ainda. Pelo menos essa é uma resposta honesta. Mark não apreciou isso. Meu advogado disse que dependendo do que o documento foi usado, o que eu sabia de tudo isso, eu poderia ter um problema real. Acenei. Ele me disse para não deletar nada, para não falar com Denise sobre o que vou dizer, para não tentar colocar nossas histórias em ordem. Bom conselho. Mark olhou para mim. Você pode por favor parar de falar comigo como um advogado por 5 minutos? Não estou. Então me diga o que eu deveria fazer. Lá estava. Depois de anos de mal se importar que tipo de lei eu tinha praticado, de repente minha expertise tinha se tornado muito interessante. Você deveria ouvir seu advogado. Clary, o que você quer de mim? Não sei. Ajuda. Não posso ser a pessoa que te ajuda a minimizar algo que estou envolvida lidando do outro lado. Sua expressão endureceu. Então eu sou seu inimigo agora? Não, levantei. Você é meu marido. É isso que faz isso pior. Amanhã seguinte, embalei 2 malas. Não tudo que importava para mim. Não estava encenando uma saída. Precisava de um lugar onde conseguisse pensar sem medir cada frase contra o medo de Mark. Aluguei um apartamento mobiliado mais perto da comunidade de vida assistida da minha mãe. Mark observou da porta do quarto enquanto eu dobrava blusas. Você está me deixando? Estou deixando a casa. Não é o que perguntei. Não sei a resposta para o que você perguntou. Aquela era a verdade. Uma semana depois, o advogado de Mark disse que ele precisava fornecer uma declaração completa antes da próxima mediação e conferência de contabilidade. Aquela noite, Denise mandou mensagem para ele. Sei disso porque Mark me mostrou depois. Me ligue antes de você contar para eles qualquer coisa. Por uma vez, ele não fez. Digitou, vou contar a verdade para meu advogado. Depois colocou o telefone de face para baixo. Não era redenção, mas era a primeira vez que eu via escolher uma verdade difícil quando uma mentira mais fácil estava ali sentada esperando por ele. Na época em que chegamos à mediação, ninguém estava mais fingindo que isso era sobre tornar o direito sucessório simples. A sala de conferências estava 2 andares abaixo do escritório de Margaret. Paredes bege, mesa comprida, café ruim, o tipo de sala desenhada para tornar 6 horas parecidas com 9. Mark já estava lá com seu advogado quando cheguei. Levantou quando me viu. Oi? Oi? Ainda éramos casados, ainda conversávamos, ainda vivendo separados. Não tem um cartão de felicitações para aquele estágio. Elaine entrou com Denise alguns minutos depois. Elas se sentaram juntas, embora houvesse uma cadeira vazia entre elas. Era novo. Margaret sentou perto de Daniel Rives, o fiduciário independente. Denise tinha seu próprio advogado.
Elaine tinha conselho aconselhando sobre questões de confiança, embora parecesse pessoalmente ofendida pela ideia de que alguém na sala sabia mais do que ela. Daniel começou, ele lembrou a todos que o propósito não era punir ninguém. Era determinar quais transações Bob tinha autorizado, resolver as disputadas, e administrar seu espólio de acordo com os documentos que ele realmente tinha assinado. Elaine murmurou, Bob teria odiado isso. Margaret disse, é por isso que ele deixou instruções. Elaine não respondeu. Começamos com as transações fáceis. Mensalidade autorizada, aquecedor autorizado, ajuda de hipoteca autorizada. Vários cheques que Bob tinha escrito diretamente para Denise. Sem disputa. Observei parte da tensão sair dos ombros de Denise. Depois Daniel chegou ao documento da propriedade comercial. Era notável quão rápido uma sala podia mudar. O advogado de Mark se inclinou para ele e sussurrou algo. Mark acenou. Depois ele falou. Assinei como testemunha. Denise encarou a mesa. Mark continuou, eu não vi meu pai assinar. Elaine fechou os olhos. O advogado de Mark não disse nada. Ele tinha obviamente contado que essa parte tinha que vir dele. Denise trouxe para minha casa, Mark disse. Ela me disse que o pai tinha assinado, e eles tinham esquecido de ter a assinatura testemunhada. Denise olhou para cima. Não é exatamente o que eu disse. Mark se virou para ela. Sim, falei que o pai queria a papelada terminada. Você disse que ele já tinha assinado. Tinha. Mark engoliu. Não o vi fazendo. Não deveria ter assinado a linha de testemunha. Nenhuma desculpa seguiu. Nenhum eu estava ajudando. Nenhum todo mundo faz coisas assim. Só não deveria ter feito. Odiei o quanto precisava ouvi-lo dizer isso. Daniel fez algumas perguntas sobre datas. Mark respondeu. Depois o advogado de Denise começou a explicar que Bob tinha um longo histórico de assistência financeira à sua filha e tinha discutido ajudá-la através da propriedade comercial. Ninguém disputava que o problema era o documento. Denise ficou cada vez mais frustrada. Finalmente, ela disse que Mark sabia o que estávamos fazendo. Mark olhou para ela. Eu sabia sobre aquele documento. Você sabia mais do que isso. Não, não sabia. Ela riu. Oh, por favor. Você sabia que o pai estava me ajudando. Assim como todo mundo. Você sabia do que a propriedade era. Eu sabia o que você me contou. Denise se virou para Daniel. Ele está agindo como se eu tivesse aparecido em sua casa com algum pedaço de papel misterioso. A gente conversou sobre essas coisas. O advogado de Mark interrompeu. Conversas gerais sobre suporte financeiro de seu pai não são a mesma coisa que conhecimento de uma transação específica. Denise apontou para Mark. Ele sabia. Mark balançou a cabeça. Eu não sabia. Sim, você sabia. E depois, antes de eu conseguir dizer qualquer coisa, Elaine falou. Sim, Denise. Ele não sabia. Everybody olhou para ela. Denise piscou. Mãe, não mãe comigo. A voz de Elaine era baixa. Seu irmão fez uma coisa estúpida. Não o torne responsável por tudo que você fez. Denise a encarou. Agora você está do lado dele? Estou dizendo a verdade. Você sabia que o pai estava me ajudando. Sim. Você sabia que eu tinha acesso às contas. Sim. Então não fique ali e haja como se eu soubesse que você tinha acesso porque seu pai deu para você para certas coisas. A boca de Elaine se apertou. Eu não sabia cada coisa que você estava fazendo. Aquela foi a primeira rachadura real entre elas. Não porque Elaine tinha de repente descoberto moralidade. Ela ainda acreditava que Denise tinha sido tratada muito duramente. Ela ainda acreditava que Bob eventualmente teria perdoado a maioria. Mas ela não estava disposta a deixar sua filha reescrever tudo para se salvar. Daniel perguntou para Elaine quando ela primeiro realizou que Bob estava questionando as transações no final do ano passado. E o que você fez? Elaine encarou suas mãos. Nada. Por quê?
Porque tinham estado brigando, Bob e Denise. Sim, e eu pensei. Ela parou. Margaret esperou. Elaine finalmente disse: pensei que se Bob se acalmasse, ele a ajudaria de novo. Denise parecia ferida. Mãe? Elaine não olhou para ela. Não queria que ele a cortasse. Lá estava. Não uma gênio criminosa. Uma mãe protegendo sua filha adulta muito depois que proteção tinha parado de ser útil. Daniel perguntou: então quando Bob começou a questionar a papelada, você escolheu não perseguir essas preocupações com ele? Os olhos de Elaine se levantaram. Eu tinha acabado de perder meu marido. Agora estou sentada em uma sala cheia de pessoas dissecando cada erro que minha família já cometeu. Ninguém respondeu. Depois ela olhou diretamente para mim. E ela consegue ficar ali nos julgando a todos. Mantive minha voz mesmo. Não estou julgando você. Você tem nos julgado desde o dia em que Bob morreu. Não, tenho perguntado o que ele queria. Você acha que é mais inteligente que todo mundo porque é advogada? Não, eu quis dizer que Bob era mais inteligente que todos nós. Elaine deu uma risada amarga. Oh, por favor. Ele parou de confiar em pessoas que mantinham dizendo para ele não fazer perguntas. Isso chegou. Os olhos de Elaine se afiaram. Você podia ter assinado aquele papel em minha casa, e nada disso teria acontecido. Fiquei olhando para ela por um segundo. Estava voltando para aquela mesa da sala de jantar. A cadeira de Bob. Seu dedo batendo na linha de assinatura. Mark ao meu lado. Você não precisa entender nada disso. Não, falei. É por isso que você queria que eu assinasse antes que alguém explicasse. Elaine abriu a boca, depois fechou. Daniel moveu a conversa para frente. A resolução eventual não era dramática o suficiente para a televisão. Provavelmente era melhor por isso. Os pagamentos que Bob tinha claramente autorizado permaneceram exatamente o que eram presentes e assistência para sua filha. Os valores disputados foram tratados separadamente. Denise concordou com ajustes contra seu eventual interesse e um arranjo de reembolso em parte do dinheiro. O interesse da propriedade comercial de Bob permanecia protegido sob a estrutura mais nova. Elaine permanecia financeiramente segura. Mark concordou em cooperar plenamente com qualquer revisão remanescente. Ninguém conseguiu tudo o que queria, o que geralmente é como você sabe que um acordo tem alguma chance de funcionar. Quando finalmente saímos, Mark me alcançou perto dos elevadores. Clary. Parei. Ele parecia exausto. Preciso te contar algo. Tá bom. Ele levou um segundo. Eu sabia o suficiente para saber que você não deveria assinar aquele acordo. Eu já sabia disso. Ouvi-lo dizer era diferente. Não sabia tudo, ele continuou. Mas eu sabia que o pai tinha perguntas. Eu sabia que Denise estava assustada. Eu sabia que se você começasse a ler, você faria perguntas que ninguém queria que fossem feitas. Então por que você fez isso? Ele olhou para o chão. Porque desapontá-la era mais fácil do que me opor a eles. Não disse nada. Ele olhou de volta para mim. Eu sabia que você ia ficar brava, mas pensei que eventualmente entenderia. Isso quase doeu mais. Há quanto tempo isso é verdade? Ele sabia exatamente o que eu quis dizer. Não o espólio. Nós. Ele não respondeu. O elevador chegou. Nenhum de nós entrou. Finalmente, Mark, podemos ir para casa? Por um segundo tolo, parte de mim queria dizer sim. 11 anos não desaparecem porque você está brava. Senti falta da minha cozinha, meu travesseiro, café de domingo com ele. Os pedaços ordinários de um casamento não deixam de te pertencer só porque o casamento está com problemas. Você pode, falei. Ele franziu a testa. O que significa isso? Significa que você está indo para casa. Eu estou voltando para o apartamento. Sua cara caiu. Falei a verdade. Você fez? O que mais eu deveria fazer? Olhei para ele. Continue fazendo. É lá que consertar isso começa, Mark. Não é onde termina.
Dessa vez, ele não discutiu. E estranhamente, aquilo foi a primeira coisa o dia todo que me deu alguma esperança. O espólio não terminou com todo mundo apertando mãos e concordando em pôr o desconforto atrás de nós. Isso teria requerido uma família diferente. Levou meses. Havia declarações para reconciliar, questões de propriedade para resolver e e-mails suficientes de advogados para me fazer lembrar exatamente porque eu não tinha sentido falta de praticar direito sucessório em tempo integral. Denise eventualmente vendeu um pequeno lugar de férias que ela possuía perto do Indian Lake. Chamar de lugar de férias era generoso. Era uma cabana de 2 quartos com uma varanda com tela que pendia levemente para a esquerda e um cais que Bob tinha reparado pelo menos 4 vezes. Parte dos lucros foi em direção ao ajuste financeiro que ela tinha concordado. Ela e eu nunca tivemos uma grande reconciliação. A primeira vez que nos vimos depois da mediação foi na festa de aposentadoria da prima de Mark. Denise veio quando eu estava em pé perto da mesa de sobremesa. Oi? Oi? Ela olhou para o bolo de folha. É cenoura? Acho que sim. Odeio bolo de cenoura. Eu lembro. Aquela era nossa conversa. E francamente, era progresso. Elaine foi mais difícil. Ela nunca pediu desculpas por colocar aquele acordo na minha frente. Ela nunca admitiu que tinha estado errada em dizer que eu não tinha negócio estar lá. Por um tempo, pensei que precisava dela fazer isso. Depois uma tarde, percebi que não tinha pensado em receber um pedido de desculpas dela em várias semanas. Isso pareceu melhor do que receber um provavelmente teria. Mark e eu começamos terapia de casamento enquanto eu ainda estava vivendo no apartamento. Ele odiou terapia pelos primeiros 6 meses. Sei disso porque anunciou depois de cada um. Eu odeio isso. Ela sempre tem que perguntar o que eu estava sentindo? Ela é terapeuta, Mark. Eu estava sentindo irritado. Ela sabe. Pela 8ª sessão, ele parou de reclamar. Pela 10ª, ele disse algo que eu não tinha esperado. Falou para nossa terapeuta que sempre que Elaine ou Denise queriam algo, ele tinha passado anos se perguntando qual pessoa seria mais fácil desapontar. Geralmente, aquela pessoa era eu. Sua explicação era quase pior do que se ele tivesse simplesmente dito que não se importava. Ele confiava em mim ser razoável. Ele confiava que eu não gritaria. Ele confiava que eu não arrastaria a família toda para uma discussão. Então cada vez que tinha uma escolha entre chatecar sua mãe e me pedir para ceder, eu cedia. Eventualmente, ele parou de notar que eu estava cedendo. Eu tinha alguma responsabilidade ali também. Não pelo que ele fez com o documento de Bob. Não pelo acordo de liquidação. Aquelas escolhas pertenciam a ele. Mas eu tinha passado anos dizendo que está tudo bem quando as coisas não estavam bem porque eu preferia um sábado quieto a outra reunião da família Bennett. Paz pode virar um mau hábito quando só uma pessoa continua pagando por isso. Não me mudei para casa porque Mark se desculpou. Observei ele. Tem uma diferença. Uma noite, uns 4 meses depois da mediação, estávamos tendo jantar em um pequeno lugar italiano perto do meu apartamento quando Elaine ligou. Mark respondeu. Eu conseguia ouvir a voz dela mesmo do outro lado da mesa. Algo sobre Daniel. Algo sobre outra questão de espólio. Então você precisa dizer para Clary ligar para ele. Mark olhou para mim. O Mark antigo teria coberto o telefone e dito, você pode apenas cuidar disso? Em vez disso, ele disse, mãe, fale com seu advogado. A voz de Elaine ficou mais alta. Clary entende isso melhor que todo mundo. Aquilo era quase engraçado considerando onde tínhamos começado. Mark disse, Clary não está consertando isso para nós. Outro surto de Elaine. Mãe? Não. Depois ele terminou a ligação. Colocou seu telefone no balcão. Peguei outro garfo de lasanha. Ele me encarou. O quê? Nada. Você está sorrindo. Não estou. Você absolutamente está. Coma sua comida. Era uma coisa pequena. Era exatamente por isso que eu confiava mais nela do que em um discurso. Um mês depois, comecei a passar fins de semana em casa de novo. Depois 3 noites por semana. Revisamos nossas finanças juntos.
Conversamos sobre limites com sua família. Tivemos conversas que provavelmente deveriam ter acontecido no ano 2 em vez do ano 11. Ainda mantive o apartamento por um tempo. Mark nunca perguntou quando eu estava desistindo dele. Isso ajudou também. Algo mais mudou durante aqueles meses. Comecei a sentir falta do trabalho. Trabalho de verdade. Não os alvos de faturamento ou clientes ligando às 16h55 de sexta à tarde com algo que aparentemente tinha sido uma emergência desde terça. Sentir falta de sentar na frente de alguém que estava com medo de uma pilha de papel e ajudá-los a entender o que realmente significava. Uma colega antiga me apresentou a uma pequena prática de direito para idosos e planejamento patrimonial em Worthington, 3 dias por semana, horas razoáveis. Pessoas da minha idade que entendiam que equilíbrio entre trabalho e vida não deveria significar levar seu laptop de férias. Falei sim. Um dos meus primeiros clientes era uma viúva nos seus finais de 60 anos cujo marido tinha cuidado de todas as suas finanças. Ela chegou com uma sacola de supermercado cheia de documentos. Não uma pasta. Uma sacola de Kroger de verdade. Colocou na minha mesa. Meu filho diz que eu não deveria me preocupar com nada disso. Olhei para dentro. Extratos bancários, formulários de seguro, uma escritura, 2 formulários de beneficiário e algo do auditor do condado. Bem, falei, vou discordar do seu filho. Ela parecia preocupada. Tem algo de errado? Talvez não. Peguei o primeiro documento. Mas vamos nos preocupar com a papelada. Ela riu. Eu também. Perto do primeiro aniversário da morte de Bob, dirigi para o cemitério sozinha. Era uma manhã fresca de outubro, o tipo que Ohio faz bem antes do inverno lembrar que tem um trabalho. Tinha uma fotocópia dobrada dentro da minha bolsa. Uma página do memorando de Bob. Margaret tinha me dado depois que as questões relevantes do espólio foram resolvidas. Fiquei perto de sua tumba e desdobrei. Não havia belas palavras finais. Bob não era construído dessa forma. Havia datas, números de conta, perguntas para Margaret. Depois a linha que tinha lido meses antes. Clary. Ela me disse para não assinar nada que eu não entendo. Bom conselho. Deveria ter seguido mais cedo. Ri quieto. Sim, Bob. Provavelmente. Dobrei a página de novo. Por muito tempo, descrevi o que aconteceu dizendo, nunca contei para a família de Mark que eu era advogada de direito sucessório. De pé ali, percebi que não era exatamente preciso. Não tinha escondido. Eles simplesmente não tinham sido interessados o suficiente para perguntar. E se eu era justa, tinha ajudado eles a me subestimar. Não mentindo, decidindo que corrigir pessoas era muito exaustivo, tornando-me mais fácil de ignorar porque ser ignorada às vezes mantinha a paz. Não estava fazendo mais isso. O espólio de Bob não me fez rica. Denise não foi para a prisão. Elaine não decidiu de repente que eu era a filha que ela sempre quis. E Mark e eu não saímos de aconselhamento magicamente consertados. A vida era menos cooperativa do que isso. Mas Denise teve que prestar contas pelo que fez. Elaine teve que viver com o fato de que proteger sua filha ajudou a piorar o problema. Mark teve que parar de chamar esquiva de lealdade, e eu tive que admitir que ser a pessoa razoável em uma família não significava me voluntariar para ser a pessoa que todo mundo podia descartar. 4 dias depois que Bob morreu, Mark tinha sentado ao meu lado na mesa de jantar de Elaine enquanto ela empurrava aquele acordo para mim. Tinha começado a ler, e meu marido tinha dito, você não precisa entender nada disso. Ele estava certo sobre uma coisa. Tinha algo naquela sala que eu não entendia. Só não era papelada. Entendi isso desde o primeiro parágrafo. Era meu casamento que finalmente aprendi a ler. Se você já teve alguém confundir sua paciência com permissão, você provavelmente entende por que aquela lição ficou comigo. E às vezes a coisa mais importante que você pode fazer é ler antes de assinar. Se é um documento ou as pessoas sentadas na sua frente.